Nesta aula a gente vai falar sobre um outro personagem na nossa linhagem filogenética muito importante, que é o Ardipithecus ramidus, né? Que foi encontrado na primeira metade dos anos 90, lá na Etiópia, né? Foi encontrado quase o crânio completo, né? A parte cinza aqui é aquilo que teve que ser complementado, mas a parte marrom, tanto no neurocrânio quanto na mandíbula, né? Tem áreas muito expressivas que foram encontradas. Esse Ardipithecus ramidus, ele tem aí mais ou menos, em média, 4,5 milhões de anos, né, antes do presente. Então, a pergunta é, tem um vácuo entre o Sahelanthropus tichadensis e o Ardipithecus ramidus? Não tem. Eu é que não tenho esses fósseis para mostrar, então eu não os trouxe aqui, né? Você, entre o Sahelanthropus, que tem 7 milhões de anos, e o Ardipithecus, que tem cerca de 4,5 milhões de anos, você ainda tem dois fósseis muito importantes, o Ororhynte tugenensis e o Ardipithecus cadaba. Mas como o Ardipithecus ramidus, os autores tiveram muita sorte e encontraram um esqueleto quase completo desse indivíduo, nós aprendemos muito sobre ele. Agora, se de fato ele veio ou não desses outros hominíneos, datados entre 7 milhões de anos e 4,5 milhões de anos, nós não sabemos, né? Porque, como eu disse, a gente tem, exceto o Sahelanthropus, que tem um crânio completo, mas não tem nada de pós-craniano, né? O Ororhynte tugenensis e o Ardipithecus cadaba tem muito pouco material, por isso que eu vou me concentrar no Ardipithecus, né? Novamente, como vocês podem ver, o Ardipithecus ramidus, né, ele também tem um crânio muito pequeno, também menor do que o crânio de um chimpanzé e mais ou menos, né, do tamanho do Sahelanthropus tichadensis, exceto que no caso do Sahelanthropus a gente tem esse toro supraorbital bem marcado e a gente não tem isso no Ardipithecus ramidus, né, que fala também a favor de estar na nossa linhagem evolutiva, né? Como vocês podem ver no Ardipithecus ramidus, né, e aqui sim isso é muito claro, primeiro, a face ela não é tão achatada quanto no Sahelanthropus tichadensis, mas ela também não é super protruída como você tem no chimpanzé. E aqui ninguém discute isso. Se você articula a mandíbula com o maxilar superior, você nota que os caninos realmente são muito pequenos. E aqui não há dúvida de que o desgaste dentário dos caninos, né, ele é um desgaste dentário apical e não lateral. Ou seja, aquele Honig, complexo de afiamento que nós temos aqui nos caninos, né, ele não tem, há dúvida sobre isso no Sahelanthropus, né, mas no caso do ramidus, não há dúvida sobre isso, né? O ramidus tem também uma coisa que vai caracterizar o resto da linhagem hominínia, que é o seguinte: o chimpanzé, o esmalte dentário dele, principalmente nos molares, é um esmalte dentário muito fino. Nós temos um esmalte dentário muito espesso, né? E o Ardipithecus já tem esse início de espessamento
dentário, sobretudo dos molares. Mas a coisa mais espetacular que o Ardipithecus trouxe para nós foi o pós-crânio. Porque, como eu disse, eles tiveram a sorte de encontrar um esqueleto quase inteiro, né? Como o da famosa Lucy, que também tem um esqueleto quase inteiro, mas é uma outra espécie que nós vamos ver na próxima aula. E aí, quando você olha para esse pós-crânio, né, do Ardipithecus, é uma coisa muito interessante. Você tem características de bípede, ele é bípede, o forame occipital está absolutamente na base do crânio, né? Repetindo, então a coluna vertebral entrava numa posição vertical, né? Dentro do crânio, o que mostra que ele era bípede. Você já tem essa redução significativa dos caninos, cujo desgaste é na ponta e não lateralmente. Mas, quando você vai para o pós-crânio, né, ocorre uma coisa muito interessante. O pós-crânio tem elementos de bípedes e elementos de arborícola, né? Por exemplo, o chimpanzé, que é arborícola, ele tem membros superiores muito compridos e membros inferiores muito curtos. Nós humanos, que somos estritamente bípedes, nós somos uma desgraça para subir numa árvore, né? Nós temos braços, membros superiores curtos e pernas longas, o que faz todo sentido porque a gente anda estritamente terrestre. Muito bem, quando você vai no Ardipithecus, apesar dele ser bípede, né, ele ainda mantém características de um bom trepador de árvores. Voltando, braços longos e pernas curtas. Quando você olha o pé, ele também tem características de arborícola e de bípede. Por exemplo, né, nós já dissemos aqui que nós temos polegares oponíveis e que os outros primatas, inclusive os grandes símios, né, que eles têm polegares oponíveis tanto nas mãos quanto nos pés. Nós perdemos isso nos pés. O Ardipithecus ramidus ainda tem essa oponibilidade dos dedos do dedão do pé, que nós perdemos, né? Então vocês vejam que ele tem aí características de bípede e características de, para usar um termo infeliz, de trepador de árvore, né? Como o chimpanzé, por exemplo. Isso também quebrou um paradigma muito importante na nossa área. O Ardipithecus quebrou dois grandes paradigmas na nossa área. O primeiro paradigma é essa ideia de que a bipedia foi um passo evolutivo abrupto, né? Era arbóreo e aí se tornou estritamente terrestre. Hoje nós sabemos que os primeiros hominíneos ainda associavam as duas coisas. Eram excelentes trepadores de árvores e também poderiam ser excelentes bípedes. Eu chamo isso, e outros autores também, né, de bipedia facultativa. Nós vamos ver, para o espanto de vocês, que a bipedia estritamente terrestre, ela é recente. Ela vai surgir aí só por volta de 2 milhões de anos. Né? O outro paradigma que o Ardipithecus quebrou, destruiu, foi essa questão ambiental. Né? Como eu disse, desde Darwin vinha a ideia de que
todo o início do processo evolutivo humano teria se dado em ambientes de savana. Já disse que no caso dos sahelânthropos, né, ele vivia em margens de lagos, em ambientes mistos. O Ardipithecus vivia dentro de florestas. Então a grande pergunta que se faz é, se a bipedia surgiu em ambientes arbóreos ou em ambientes florestados, qual teria sido a força seletiva, né, que favoreceria a bipedia em ambientes arbóreos? Infelizmente ainda não temos uma resposta para isso, porque todos os modelos para explicar a bipedia, desde Darwin até 10 anos atrás, né, eram modelos que se baseavam na ideia da savana. Então nós ainda não temos nenhum bom modelo para explicar o surgimento da bipedia em ambientes florestados.